Imagine um mundo onde os homens não temem mais a Deus, onde a maldade se espalha como fumaça e cobre até os inocentes. Um mundo onde os céus se calam, mas a terra grita. Um tempo em que o Criador observa tudo e, em silêncio, decide. É hora de recomeçar. Mas o que aconteceria se o próprio Deus perdesse a paciência com a criação? Será que a justiça divina conhece limites? Ou ela vem como uma enxurrada? Por que Deus decidiu destruir a terra com um dilúvio? E por que apenas um homem? Justo era ridicularizado. Homens construíam impérios, mas destruíam a alma. As alianças entre os homens eram feitas com base em poder, não em verdade. O forte explorava o fraco. A violência era moeda corrente, e os gritos dos oprimidos subiam até o céu como incenso profano. Deus olhava e via tudo, cada mentira, cada injustiça, cada coração endurecido. A Bíblia menciona em Gênesis 6:2 uma passagem misteriosa. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si. Noé foi escolhido para sobreviver a essa sentença divina. O mundo antes do dilúvio era muito diferente do que conhecemos. Havia um clima de abundância, fertilidade e progresso. As cidades cresciam, as culturas se desenvolviam e a humanidade prosperava. Mas essa prosperidade escondia uma podridão profunda. Por fora havia ouro e mármore. Por dentro, sangue e orgulho. A corrupção não era apenas política, era espiritual. A consciência humana havia sido cauterizada. O pecado era celebrado. Mulheres de todas as que escolheram. Esse versículo levanta uma questão teológica intrigante. Seriam esses filhos de Deus anjos que tomaram forma humana e se uniram a mulheres mortais? Ou seriam descendentes da linhagem justa de Sete que se misturaram com os descendentes de Caim? Seja qual for a resposta, o resultado foi catastrófico. Dessa união nasceram os Nefilins, gigantes poderosos e violentos, criaturas que se tornaram lendas, inspirando medo e desordem. Esses seres simbolizam a mistura do sagrado com o profano. A fronteira entre céu e terra foi violada. E a terra gemeu. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6:6. Mas o que significa isso? Deus se arrepende? O Criador muda de ideia? A resposta está no peso da linguagem. Esse arrependimento não é como o nosso, fruto de erro ou ignorância. É uma dor profunda, um lamento divino. É o coração de um pai que vê os filhos se perderem, que contempla a ruína da obra que criou com amor, e por justiça precisa agir. Esse momento é um dos mais sombrios da Bíblia, não por causa da destruição que se aproxima, mas pela tristeza de Deus diante da decadência do ser humano. Como pode o Deus da vida decidir apagar toda a vida? Será que o juízo dele é cruel ou é um ato de misericórdia? E mais inquietante, se Deus decidiu destruir o mundo inteiro, por que salvar Noé? Quem era esse homem? O que ele fez de tão diferente dos outros? Noé vivia numa geração corrompida, onde ser íntegro era um ato de rebeldia. Enquanto todos zombavam de Deus, Noé andava com Deus. Enquanto o mundo seguia seus desejos, Noé seguia a voz do céu. A Bíblia o descreve como justo, íntegro e obediente. Essas qualidades o destacaram em meio ao caos. Mas atenção, Noé não era perfeito, era humano, com medos, dúvidas e limitações. Mas ele tinha algo que o resto do mundo havia perdido: fé. Em uma noite silenciosa, talvez enquanto todos dormiam, Deus falou com Noé pela primeira vez. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os destruirei com a terra. Gênesis 6:13. Essa revelação foi o estopim de uma missão impossível. Construir uma arca em terra seca, projetada para enfrentar um cataclismo que ninguém jamais havia visto. Imagine o impacto dessa mensagem. Não havia precedentes, não havia manual. E pior, não havia apoio de ninguém.
Noé estava sozinho, contra o mundo inteiro. Como ele reagiu? Será que chorou? Sentiu medo? Questionou a justiça divina? A Bíblia não relata suas emoções diretamente, mas é difícil imaginar que ele tenha recebido tudo com frieza. Noé foi um homem que ouviu o som do juízo antes que ele chegasse e teve que carregar por décadas o peso de uma mensagem que ninguém queria ouvir. Enquanto os outros construíam torres, Noé construía fé. Enquanto os outros celebravam festas, Noé serrava tábuas. Enquanto o mundo zombava, ele obedecia. Cada martelada na madeira da arca era um ato de resistência contra o mal. Cada corte, cada encaixe, cada plano seguido à risca era um sussurro de fé ecoando no vale da incredulidade. A arca não era apenas um navio, era um símbolo da graça, um abrigo contra a tempestade e um alerta para os que ainda quisessem mudar. Mas ninguém quis. Imagine estar cercado por pessoas que riem de você todos os dias, que te chamam de louco, que zombam da sua fé, da sua convicção e da sua obediência a uma voz que só você escutou. Imagine levantar-se por mais de 100 anos para cumprir uma missão incompreendida dia após dia, enfrentando não só a dureza da madeira e do solo, mas o desprezo de toda uma geração. Foi isso que Noé enfrentou. Noé não apenas ergueu uma arca, ele sustentou o impossível contra todo o mundo. E aqui está a pergunta central. Como é possível manter a fé quando todos ao seu redor vivem como se Deus não existisse? Por que Deus ordenou algo tão grandioso a um homem comum e o fez esperar tanto tempo? Deus não deixou espaço para improvisos. A ordem foi clara, detalhada, firme. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 6:14. Era como se Deus entregasse um projeto arquitetônico de salvação. Tudo tinha um propósito. Cada medida, cada tábua, cada camada de betume. A arca teria cerca de 135 metros de comprimento, o tamanho de um estádio de futebol, mais de 22 metros de largura e 13,5 metros de altura. 3 andares, uma única porta, uma janela no alto. Para muitos, aquilo era absurdo. Para Noé, era o único caminho de esperança. Mas talvez o maior desafio de Noé não fosse técnico. Não era pregar, cortar, medir ou levantar paredes. Era esperar. Esperar quando nada acontece. Esperar quando todos riem. Esperar quando Deus fica em silêncio. Imagine o cenário: sol a pino, céu azul, nenhuma nuvem. Noé está lá dia após dia martelando. A construção vira atração local, um motivo de escárnio e piada. Cadê a chuva, Noé? Quantos anos faltam para o seu Deus aparecer? Vai levar esse navio até o mar? O som dos zombadores era constante, mas o som que sustentava Noé era interior. Era o eco de uma promessa divina. Enquanto Noé obedecia, os outros dançavam. Festas, banquetes, casamentos. A vida parecia boa demais para pensar em juízo. Mas Noé sabia. Sabia que cada dia a menos era um passo mais perto do fim. E mesmo sem sinais visíveis, ele continuou. Porque quem escuta a voz de Deus não precisa de aprovação humana. E ele não estava sozinho. Sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras. Eles não apenas o ajudaram, eles creram com ele. Eles trabalharam lado a lado, como uma fortaleza de fé num mundo em ruínas. Quantos pais hoje têm o privilégio de ver sua família caminhando unida com Deus? Quantas esposas sustentariam o marido por mais de 100 anos num projeto que o mundo inteiro despreza? Cada martelada era mais que esforço físico. Era uma oração. Cada peça encaixada era um ato de resistência espiritual. A arca crescia diante da incredulidade da multidão. Era um lembrete visível de um julgamento invisível. E então, um dia, a obra terminou. A arca estava pronta. Era uma fortaleza silenciosa sobre a terra seca, sem velas, sem leme, sem direção, porque não era conduzida por mãos humanas, mas pela vontade de Deus.
E aí, Deus falou novamente: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Chegou o momento. O tempo de zombaria estava prestes a acabar. Agora, os céus se moveriam. E então, algo sobrenatural aconteceu. Os animais começaram a vir, de dois em dois, macho e fêmea. Ninguém os guiava, eles simplesmente vinham. Leões caminhando ao lado de cordeiros, elefantes, serpentes, pássaros, tigre. A criação respondia à voz do Criador. Enquanto os homens desprezavam, os animais obedeciam. Era como se a própria natureza reconhecesse a iminência do juízo. O instinto deles foi mais sensível à voz de Deus do que a consciência dos humanos. Noé e sua família entraram. Os animais se acomodaram. E então, em um momento decisivo, e o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. Foi Deus, não Noé. Foi a mão do próprio Criador que selou a entrada. Do lado de dentro, silêncio, confiança, fé. Do lado de fora, alívio, descrença, riso, por pouco tempo. Quantos gritos foram abafados após a porta se fechar? Quantos perceberam tarde demais? Talvez tenha havido aqueles que correram até a arca ao ver o céu escurecer. Talvez gritaram o nome de Noé, mas já não era Noé quem decidia. O tempo da graça havia se esgotado. Esse momento nos traz uma profunda reflexão. Quantas vezes ignoramos os sinais? Quantas portas estão se fechando diante de nós sem que percebamos? Noé nos ensina que fé não é só acreditar. É agir quando ninguém mais acredita. É construir em terra seca. É confiar quando todos desistem. É ouvir Deus mesmo quando Ele parece estar em silêncio. O segundo bloco do nosso vídeo termina com a porta da arca fechada. Mas a história está prestes a mudar radicalmente. Imagine um céu que antes parecia eterno e imutável, de repente se rasgando em uma tempestade que ecoa o juízo de Deus. Nuvens carregadas que engolem a luz do sol, ventos que uivam como trombetas de guerra, e a terra que começa a se desfazer sob um mar que sobe sem fim. Este é o momento em que o mundo, tal como era conhecido, se despede sob uma torrente implacável, o dilúvio. Como era viver esses dias de incerteza absoluta, quando tudo que se conhecia desaparecia sob um oceano infinito. E o que Noé e sua família sentiam enquanto a água subia e levava tudo, cidades, culturas, vidas, para o esquecimento. No início, a chuva veio leve, quase como um aviso tímido da tempestade que viria. Mas aos poucos, o céu escureceu e as primeiras gotas tornaram-se uma torrente implacável. As comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo foram rompidas. A água começou a cobrir as planícies, as colinas e logo as montanhas. Tudo que respirava, que caminhava, que voava, foi tragado por essa força da natureza, ou melhor, pela manifestação do juízo divino. Imagine a sensação de estar preso dentro da arca, cercado por animais de todas as espécies, enquanto o mundo exterior desaparecia sob uma parede líquida imensa. O som constante da chuva e da água batendo nas paredes do barco era um lembrete permanente da destruição que se aproximava e, ao mesmo tempo, um convite à reflexão e à esperança. Noé e sua família não tinham contato com o mundo externo, e sua única certeza era a promessa divina de sobrevivência e renovação. Eles oravam, se apoiavam e mantinham a fé viva, mesmo que o medo natural da incerteza os visitasse. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. A imensidão de água não dava trégua, e o silêncio dentro da arca era profundo, quase sagrado. A Bíblia relata que a água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas, por mais de 15 côvados, aproximadamente 7 metros acima do topo das montanhas. Era a total imersão da terra em um julgamento que não poderia ser ignorado ou contornado.
Você sabia que o dilúvio é considerado por muitos estudiosos como o maior evento de inundação já registrado na história da humanidade? Mas para além do fato histórico, há uma dimensão espiritual profunda. Como alguém enfrentaria a perda completa do mundo conhecido? O que aconteceria com a mente e o coração humanos durante semanas dentro de um barco flutuante? Mas ainda, o que podemos aprender hoje com essa experiência de isolamento, medo e fé? O tempo dentro da arca testava a fé de todos ali. Sem poder ver a terra, sem saber se a tempestade cessaria, Noé e sua família dependiam inteiramente da palavra de Deus. A fé era o que sustentava cada respiração e cada momento de coragem. Além disso, eles tinham a responsabilidade de cuidar dos animais. Uma tarefa enorme e diária. Alimentar, proteger, limpar, em meio ao ruído das águas e ao medo do desconhecido. Essa rotina árdua, porém essencial, era também uma metáfora para a vida espiritual. Mesmo em meio à tempestade, a manutenção da fé e da esperança é fundamental. Depois de 150 dias, o dilúvio começou a ceder. A arca repousou sobre o Monte Ararat, um momento que representava o fim da tempestade e o começo de uma nova era. Mas mesmo ali, dentro daquele barco, não havia certeza completa. Noé soltou uma pomba para verificar se a terra já podia ser pisada. Ela voltou sem encontrar lugar para pousar. Mais uma semana passou e a pomba foi solta novamente. Dessa vez, ela voltou com um ramo de oliveira no bico, sinal de esperança e paz. A natureza se anunciava pronta para renascer. Com a terra seca, Noé e sua família saíram da arca para começar novamente. Deus fez uma promessa eterna: nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Gênesis 9:11. Ele colocou o arco-íris no céu como sinal dessa aliança. Esse momento marca o começo de uma nova etapa para a humanidade, baseada em responsabilidade, justiça e respeito à criação divina. O dilúvio foi uma demonstração poderosa da justiça de Deus, mas também do seu amor e misericórdia. Nem sempre compreendemos as ações divinas, mas aprendemos que há um propósito maior além do sofrimento e da destruição. Essa história nos desafia a refletir. Estamos atentos aos sinais que Deus nos dá? Mantemos a fé mesmo diante das maiores tempestades da vida? Como podemos renovar nossa esperança e compromisso com o que é justo e verdadeiro? Depois de meses confinados na arca, cercados pelas águas do dilúvio, Noé e sua família finalmente pisam na terra seca. O mundo mudou para sempre. As paisagens, as cidades, os homens. Mas dentro de seus corações, uma pergunta pulsava: como recomeçar quando tudo que conhecíamos desapareceu? Como Noé e sua família reconstruíram a humanidade? Qual foi a aliança que Deus fez após o dilúvio e por que ela é tão importante até hoje? Que ensinamentos podemos extrair dessa nova fase da história? A arca repousou sobre o Monte Ararat, um símbolo do fim do juízo e o começo de uma nova era. Quando as águas finalmente recuaram, Noé desceu com sua família e os animais. O início da reconstrução da vida na terra. Deus falou com Noé, estabelecendo uma aliança eterna. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio, e o arco-íris será o sinal dessa promessa. Gênesis 9, 11, 17. O arco-íris, além de um fenômeno natural, tornou-se um lembrete divino para todas as gerações futuras. É um símbolo da misericórdia de Deus, de sua paciência com a humanidade e do compromisso de não mais destruir o mundo com águas. Mas essa aliança não era apenas um compromisso de proteção. Ela trazia responsabilidades profundas para o homem, que agora devia governar a terra com justiça, respeito e sabedoria. Deus deu a Noé e seus descendentes o domínio sobre os animais, mas também estabeleceu limites claros. Quem derramar sangue do homem, pelo homem será derramado o sangue. Gênesis 9:6. Era o
reconhecimento da dignidade da vida humana e a obrigação de proteger a justiça. Noé tornou-se o pai de uma nova geração, um homem que carregava a missão de educar seus filhos e netos na fé e na justiça. O mundo precisava ser reconstruído não apenas fisicamente, mas moralmente. A tarefa não era simples. A lembrança do dilúvio e do juízo pairava como um alerta constante. O medo do passado e a esperança do futuro se misturavam no coração de Noé e seus descendentes. E assim começou a multiplicação dos povos, a reconstrução das cidades, a organização da vida social sob os princípios divinos. Você sabia que o arco-íris, como símbolo de aliança, é mencionado em diversas culturas antigas, mas sua origem na Bíblia traz um significado único de esperança e justiça, e que essa aliança com Noé é considerada uma das primeiras expressões do compromisso moral entre Deus e a humanidade? Esses elementos nos convidam a refletir como nossas próprias alianças refletem nossos valores. Estamos cumprindo os compromissos que fazemos, especialmente com respeito à vida e à justiça. O momento em que Noé ergueu os olhos para o céu e viu o arco-íris, sentiu a confirmação da promessa divina. Foi um instante de renovação, de perdão e de esperança. A chuva, que antes era símbolo de juízo, agora se transformava em promessa de vida. O mundo renascia e, com ele, a oportunidade de escrever uma história diferente. Mas para isso, era necessário que o homem aprendesse a lição. Que a justiça, a fé e o respeito à criação deveriam ser os pilares dessa nova caminhada. A história de Noé e do dilúvio é um convite eterno para refletirmos sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes somos chamados a recomeçar? Quantas vezes precisamos renovar nossa fé, mesmo quando o passado pesa? Mais que isso, essa história nos desafia a viver com integridade, a cuidar da criação, a respeitar a vida e a construir relações baseadas em justiça e amor. Porque assim como Deus fez uma aliança com Noé, Ele também deseja estabelecer um pacto conosco, de esperança e transformação. Se essa mensagem tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a fé e inspiram mudanças positivas. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa palavra de renovação. Vamos juntos construir um mundo melhor, com fé, coragem e responsabilidade.